Alguns de vocês estavam na missa ontem e é a mesma liturgia, são as mesmas leituras. Então o padre tem que ser muito criativo para poder inventar uma nova homilia sobre o mesmo tema. Mas o mais importante disso é que deveríamos saber que a palavra de Deus é dinâmica. Ela é sempre a mesma, mas na nossa vida produz efeitos diferentes. E cada palavra eterna de Deus pronunciada no tempo tem o fim de, naquele momento, produzir um fim e um efeito que ainda não produziu. Por isso é como se essa palavra, que é eterna, hoje fosse nova, porque ela é nova. Como acontece todos os domingos e todos os dias, e que lemos uma passagem que já conhecemos, mas não conhecemos totalmente. Porque essa palavra, Deus me diz, neste momento da minha vida, nestas circunstâncias, como se nunca houvesse dito antes. Então não durma na homilia, tá? Ainda sobre o tema da hospitalidade. Hospitalidade é acolher bem aquelas pessoas que nos visitam. E vejam como, nesse momento, Deus vem visitar o seu povo. Deus visita Abraão, Jesus Cristo, o Filho de Deus, visita Marta, Maria, Deus visita Israel, Deus nos visita. Mas vejam que, quando Deus vem visitar, Ele chega como um estrangeiro. No melhor dos casos, Ele chega como um hóspede. E Ele é Deus. O mundo é a casa que Ele fez. O universo é o lugar que Ele escolheu. Mas Ele chega na nossa vida como um estrangeiro, como um peregrino. Para de algum modo nos pedir algo que Ele já tem, mas que é como se não tivesse, pelo prazer que Ele experimenta de que nós o acolhamos com um amor semelhante àquele com o qual Ele nos fez. A hospitalidade é uma das características que nós devemos buscar na nossa relação com Deus no início, porque é assim que Ele pede licença para entrar na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. E toda a vida, a nossa relação com Deus é uma relação de hospitalidade, porque nós nunca conseguimos viver plenamente a amizade para a qual nós fomos feitos. Então tem lugares na nossa mente, no nosso coração, no nosso tempo, no nosso dia a dia, nas nossas emoções, sentimentos, no nosso tempo, nos nossos afazeres, que Deus ainda não ocupou. E ainda vem pedindo licença, cada dia, querendo ocupar esses espaços que lhe pertencem. Porque tudo o que nós temos e somos é dom de Deus. E é um lugar que, se Ele ocupar, transformará a nossa vida, fazendo com que ela seja mais plena. E nós encontremos essa paz, essa felicidade que nós buscamos em tantos lugares onde Deus não está. Mas quando nós o acolhemos, então Ele nos oferece como dom essa paz e essa felicidade. Então, primeiro Deus chega como peregrino, como estrangeiro, como hóspede, e vai nos pedir licença, para que pouco a pouco, essa nossa casa, a nossa alma, vá se transformando na sua morada. E Ele se sinta em casa, por assim dizer. E nós ofereçamos com toda generosidade tudo o que nós temos para Ele. Porque aquilo que nós fizemos porque Ele nos deu a graça. Tudo o que nós temos, nós construímos ou recebemos por dom de Deus. Mas quando Deus mesmo se torna o dom, santifica tudo o que temos e somos, para que sejamos mais semelhantes àquilo que Ele é. E nos tornemos no mundo a morada que Ele quer que nós sejamos para tantos de nossos irmãos que ainda não o encontraram
e por não terem encontrado Deus, se sentem como peregrinos por esse mundo porque não têm um lugar. Quantas vezes, vocês aqui nesse lugar encontraram o lugar que vocês escolheram? Vocês quiseram estar aqui, mas no fundo ainda nos sentimos sempre peregrinos nesse mundo, buscando um lugar, como se esse lugar estivesse muito longe. Quantas pessoas eu já conheci que escolheram morar num lugar muito longe? E às vezes eu me pergunto, por que tiveram que ir tão longe? E é como se esse lugar que procuram, de felicidade, de paz, de serenidade, de sentido, muitas vezes, deve estar muito longe do lugar em que nos encontramos, porque no lugar onde eu estou, eu sofro. E quem está à minha volta parece que me faz sofrer. E aí eu vou caminhar, e eu poderia ir até a lua. Eu não vou encontrar esse lugar se eu não fizer da minha vida o lugar em que Deus habita, em que Ele tem um lugar, porque é só assim que eu vou me sentir no meu lugar e vou deixar Ele ser um hóspede na minha própria vida e no mundo. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu queria partilhar também é que para que Deus se sinta em casa na nossa vida, é necessário que nós façamos com que todos os nossos irmãos se sintam em casa perto de nós. Quando nós organizávamos encontros de jovens, tinha uma peça de teatro que a gente colocava durante o encontro, que era um rapaz que ele um dia estava em casa e recebeu um telefonema, e era Jesus. Jesus dizia para ele: ô João, prepare-se porque hoje eu vou visitar a sua casa. E ele fala: mas você é Jesus? Sim, eu sou Jesus, eu vou visitar a sua casa, eu quero estar com você. E fala: nossa, eu vou preparar então. Então ele coloca a melhor roupa, ele começa a preparar o melhor prato que ele sabe fazer, ele limpa a casa. E enquanto ele vai preparando a comida, ele vai preparando a casa, toca o telefone, não, toca o interfone, ou toca a porta, e é um vendedor de livros. E o vendedor fala para ele: eu vim vender uma enciclopédia para você. E aí ele fala: não, eu não posso te receber, Jesus vai vir me visitar, então eu não posso, eu tenho que preparar minha casa, eu tenho que preparar tudo. Não, desculpe, volta amanhã, hoje eu não posso. E daqui a pouco chega a vizinha que não tem açúcar, e ele fala: olha só, desculpe, é que justamente hoje não dá para te receber, porque hoje Jesus veio me visitar. E aí, então, volta amanhã, e amanhã eu vou ter o açúcar, eu te dou o açúcar. Ah, tá bom, ok. E daqui a pouco chega outra que fala: olha, mas é que eu preciso de uma ajuda para levar ao médico. E fala assim: desculpa, é que hoje eu vou rezar por você, mas é que Jesus vem aqui, se eu sair, então de repente pode ser, que eu não consiga preparar a casa. E de noite Jesus liga para ele, e passou o dia todo, e ele esperou Jesus não apareceu. Jesus liga, e ele fala: Jesus, mas eu te esperei o dia todo. E ele fala: nossa, mas eu toquei na sua porta 3 vezes. E às vezes a gente pensa que é na oração que a gente agrada a Deus, que a gente se encontra com Deus. E a gente se esquece de que desde o momento em que Deus passou a habitar esse mundo, escolheu a nossa alma como morada, Deus está em cada um de nós, de modo especial em qualquer pessoa que precisa. Jesus está ali. Eu não posso querer acolher Jesus como fez Maria e não acolhê-lo como fez Marta, nem escolher acolhê-lo como fez Marta e não como fez Maria. Os dois. Porque Jesus está em mim e está em meu irmão que precisa, e juntos encontramos esse lugar do mundo que corresponde a mim e ao meu irmão, e é onde Deus quer estar. O caminho que o Senhor nos convida a percorrer hoje é de fazer um caminho para que a nossa vida se torne a nossa casa, sendo em primeiro lugar a casa dele, para que então eu descubra qual é o meu lugar e possa indicar também a meus irmãos onde Deus está e, portanto, qual é o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.